Olá, é muito bom ter a sua companhia. Afinal, Está Escrito foi feito especialmente para você. Você é daqueles que gostaria de estudar a Bíblia, mas acha um livro complicado, difícil de ser compreendido? Pois pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, um kit com 3 CDs, 21 temas bíblicos apresentados por Cid Moreira. Para receber em sua casa, é só entrar em contato conosco através do nosso blog novotempo.com/está escrito. Logo na primeira página você vai encontrar o ícone com o desenho do Verdades Bíblicas. Ao clicar ali vai aparecer um cadastro. É só preenchê-lo e pronto, já vai direto para a expedição. Se você preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de nos informar os seus dados, nome e endereço completo, com o CEP. Você sabe qual é a religião tradicional da China? Você está assistindo a série As 7 Maiores Religiões do Mundo. No programa de hoje, pastor Ivan Saraiva apresenta qual a religião que impera na China. Eles representam 600 milhões de praticantes, ou a cada 2 chineses, um se diz praticante do confucionismo. Se eu fosse você, eu não mudaria de canal. O Está Escrito está imperdível. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As 7 Maiores Religiões do Mundo. Hoje, o confucionismo. Olá, querido amigo do Está Escrito. Estamos dando continuidade à série As 7 Grandes Religiões do Mundo. Você sabe que uma das características muito interessantes em nossos dias é aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. Imagine, por exemplo, alguém que na sexta-feira à noite vai a um centro espírita, no sábado vai a uma igreja evangélica e no domingo vai à missa. Pois na China é exatamente isso que acontece todo o tempo. É uma mistura de filosofias e crenças e isso deu origem à religião tradicional chinesa. Eles representam 50% da população da China, algo em torno de 600 milhões de pessoas. E como é essa religião tradicional chinesa? Bom, ela é uma mistura de budismo, confucionismo, taoísmo e shintoísmo. Como aqui nós já falamos a respeito do budismo, iremos falar do confucionismo, do taoísmo e do shintoísmo. A religião tradicional chinesa é uma mistura de tudo isso. Veja, nós precisamos compreender exatamente o que o país mais populoso do mundo pensa em termos espirituais. E esse sincretismo que ocorre dentro da religião tradicional chinesa deveria ser um exemplo para aprendermos, compreendermos como é possível conviver com tantas crenças. Será que nós devemos fundi-las todas em uma única religião? Cada pessoa deve permanecer na sua fé, na sua denominação? Como funciona tudo isso? Bom, para podermos responder essa pergunta, vamos entender melhor cada aspecto dessa grande religião que envolve 600 milhões de pessoas e vamos ver que tipo de lição podemos extrair para o cristianismo e para a nossa vida. Vamos começar falando sobre o fundador do confucionismo. Confúcio era uma representação típica de um herói chinês. Ele era alto, forte, enxergava longe, usava barba longa, símbolo de sabedoria, vestia-se bem e falava pouco, mas era muito convincente quando falava. Nasceu em 27 de agosto de 551 a.C. Filho de um guerreiro de muita fama, seu pai tinha 70 anos de idade quando se casou com uma jovem que tinha apenas 15 anos. Desse relacionamento surgiu Confúcio. O pai de Confúcio morreu quando ele tinha 3 anos. Isso fez com que Confúcio, muito cedo, tivesse que se virar sozinho.
E aos 15 anos ele já sabia que o aprendizado era o segredo para se libertar, ou seja, quanto mais ele soubesse, conhecesse, menos ignorante ele seria. E aos 19 anos Confúcio se casou e logo teve um filho. Esses foram os primeiros passos de Confúcio, um homem extremamente inteligente que se aplicou muito ao estudo. Confúcio viajou por diversos reinos à procura de alguém que levasse a sério a sua proposta de mudança de sistema de governo. Para Confúcio, o bem-estar da maioria, a diminuição das contribuições tributárias e o abrandamento das penalidades fariam uma revolução pacífica extraordinária em qualquer lugar do mundo. Mas Confúcio, enquanto vivo, nunca encontrou alguém disposto a pôr em prática suas ideias. Morreu aos 72 anos, mas deixou muita coisa registrada. Suas máximas são conhecidas como os ensinamentos dos sábios. Veja alguns provérbios de Confúcio. Ouvi e esqueci, vi e me lembrei, fiz, aprendi. Outro provérbio. É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. Mais um. O preguiçoso anda tão devagar que a pobreza logo o alcança. Mas o confucionismo é muito mais do que uma coleção de pensamentos filosóficos. Eles se tornaram princípios e orientações práticas para a vida de uma maneira tão poderosa que acabou se encaixando na sabedoria milenar da China. Também acabou se agregando outras verdades, agora com cunhos mais espirituais, como por exemplo o taoísmo. Então nós encontramos aqui uma mistura dos princípios, dos valores, dos provérbios de Confúcio, agora com algo um pouco mais espiritual do taoísmo. O taoísmo é muito mais antigo do que você imagina. Ele começou a ser praticado há 2697 anos antes de Cristo por um imperador que não se sabe o nome, apenas o chamavam de Imperador Amarelo. Ele teria vivido mais ou menos por essa idade, 2697 a.C., ou 100 anos antes ou depois. Quem sistematizou o taoísmo foi um contemporâneo de Confúcio, por nome de Lao Tse, mas foi popularizado o taoísmo por um filósofo chamado Chuang Tse, já no 3º século antes de Cristo. Ali é que o taoísmo começou realmente a tomar corpo e a ter um número maior de adeptos. A palavra Tão é um termo chinês que significa caminho. O taoísmo estabeleceu um princípio, uma força motriz por trás de tudo que existe, e você conhece essa força do taoísmo porque ela é muito divulgada aqui no Ocidente. Esse é o princípio do dualismo, Yin e Yang, no qual, para haver equilíbrio, tem que coexistir duas forças fundamentalmente opostas e complementares. Então temos o Yin, que é o princípio feminino, e o Yang, o masculino. Temos o dia e a noite, o bem e o mal, o ativo e o passivo, a vida e a morte. E assim eles classificam 10.000 coisas no universo que demonstram então a necessidade de um equilíbrio de duas forças antagônicas que demonstram então o equilíbrio. Quando existe então o sofrimento, quando há um desequilíbrio entre forças antagônicas, e o objetivo de cada indivíduo é equilibrar essas duas forças interiormente, e ele então vai conseguir ter um novo estágio espiritual. O grande conquistador mongol Gengis Khan, que morreu no ano de 1227, era praticante da filosofia taoísta e ajudou a difundir os ensinamentos por cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados, ou equivalente a 2,5 vezes todo o território brasileiro. Um grande conquistador que levou essa religião a milhares e milhões de pessoas. E para formar a religião tradicional chinesa, temos também o Shintoísmo, que é uma parte mais espiritualizada, mais espiritual, que se caracteriza pelo culto à natureza, aos ancestrais, e eles são totalmente politeístas, incluindo até em suas divindades animais. Bem, por isso na China eles acreditam que saíram do ano do dragão, estão no ano da serpente, depois virá o ano do cavalo, da cabra, depois do macaco e assim vai. Hoje o Shintoísmo é muito forte na Ásia. Só para você ter uma ideia, apenas no Japão, estima-se que cerca de 119 milhões de pessoas sejam shintoístas, a religião mais politeísta do mundo inteiro. E como falamos, o budismo também aparece para complementar
essa religião tradicional chinesa. Então, temos aqui um caldeirão de ismos, né? Confucionismo, taoísmo, budismo, shintoísmo. Você percebeu que a religião na China parece ser meio self-service? Aqui onde as pessoas elas vão buscando exatamente o que agrada em cada uma dessas religiões. Ora elas vão em um templo taoísta, em um outro momento elas vão num templo shintoísta, dependendo do que desejam elas vão para o budismo. E assim as pessoas nesse sincretismo religioso vão vivendo a sua vida. Agora, quem estaria certo? Os ensinos sábios de Confúcio, a adoração à natureza, que de fato é verdade? Será que as pessoas na China, esses 600 milhões de pessoas, estão preocupados em buscar a verdade? Será que não existem pontos dentro dessas religiões que são excludentes, antagônicos? Como podem então conviver acreditando ter uma única fé, sendo que tem tantas origens diferentes a sua crença? Agora perceba, isso não é uma exclusividade do povo chinês. O mesmo acontece aqui no Ocidente. É o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos e até mesmo dentro do cristianismo. São denominações aparecendo a cada dia para atender um mercado e satisfazer o custo do cliente, no caso, do crente. Então, se eu gosto de um tipo de louvor, eu vou para tal igreja, porque lá o louvor me agrada, porque eu gosto. Se eu gosto de tal pregador, então eu vou para aquele lugar, para aquela igreja. Vou lá porque ele tem um estilo de pregação que me agrada, eu faço rir, ele me faz rir bastante, lá eu me divirto, lá está tudo bem, não é um evangelho pesado, é leve, eu saio de lá feliz, é lá que eu gosto de ir. E tal qual as filosofias orientais, pastores, bispos, padres, missionários, e então vieram os gurus, filósofos de autoajuda. Querido, existe o pastor que é bom para milagres, outro que é para curas, o outro que é especializado em problemas financeiros, outro que é mais voltado para causas sociais, e até o pastor que se envolve bem com políticos, que defende ali os direitos dos cristãos. Tem para todo gosto. Será que nós somos tão diferentes da China? Será que não estamos vivendo um sincretismo religioso dentro do cristianismo? Como os povos não cristãos conseguem compreender mais de 33 mil denominações dentro do cristianismo? Você realmente acredita que isso é fácil para eles entenderem? Não é. Ora, se nós dizemos que conhecemos um único Deus, revelado em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se eu e você falamos que só existe salvação em Cristo Jesus e através da sua graça, se acreditamos que só existe um livro sagrado, como podem existir tantas divergências? Assim como é estranho para nós entendermos tantas crenças reunidas em uma única religião, eu imagino que eles também se escandalizem conosco. Nós deveríamos todos voltar para a Bíblia. O que deveríamos fazer, sabe o que deveria ser? Nós deveríamos fechar todas as igrejas cristãs do mundo e todos voltarmos para a Bíblia e então levantarmos uma religião exclusivamente baseada na Bíblia. Sem crendices, sem misticismo, sem achismos, voltarmos para a Bíblia. Agora, você acha que alguém vai fechar a sua igreja para voltar para a Bíblia? Como que uma igreja vai simplesmente dizer assim, não, na verdade nós até aqui erramos, nossa igreja tem 240 anos, nós erramos completamente em relação ao dia de guarda e por isso agora nós vamos guardar o sábado como sendo verdadeiramente o quarto mandamento da lei de Deus. Você acha que alguém vai fazer isso? Que alguma religião irá fazer? Deveria, mas não fazem, não fazem. Nós precisamos voltar para a Bíblia para definirmos exatamente o que ela diz. E quer queira, quer não, isso acaba se tornando uma síndrome de Caim, no qual o adorador é quem escolhe o tipo de adoração ou religião que quer. E acaba sendo também um tipo de idolatria. Sabe por quê? Veja bem, se eu crio uma maneira de adorar, uma maneira de louvar, uma maneira de fazer o culto, o que está importando mais é a minha vontade, os meus desejos, as minhas necessidades. E Deus acaba ficando a meu serviço, porque eu vou tentar manipular a Deus de acordo com a minha necessidade. Agora, o que a Bíblia diz? Acompanhe comigo em Mateus, no capítulo 15, no verso 8, o seguinte:
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A verdadeira adoração tem que ter coerência entre a mente e os lábios. Eu não posso dizer uma coisa com os lábios e estar sentindo outra com o coração. Isso é chamado na Bíblia como adoração vã, ou sem nenhum valor. Pelo contrário, isso ao invés de adoração é uma ofensa a Deus. E para aqueles que de repente estejam se aventurando no mundo da filosofia oriental, bebendo de outras fontes, muito cuidado. Veja só a advertência da palavra de Deus a todos nós em Colossenses 2,8, nós lemos o seguinte: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós precisamos tomar cuidado com as filosofias orientais, mas também com as filosofias ocidentais. E eu não me refiro aqui apenas ao campo do conhecimento da filosofia, mas das filosofias religiosas, dessas denominações que surgem a cada esquina, a cada momento. Cristo é o mestre dos mestres, porque Ele é o caminho. E nós não vemos vários caminhos que levam a Deus, não. Ele é o único caminho. É a expressão real da verdade, a única fonte de vida, o único que nos dá acesso ao Pai. Por isso, eu quero fazer um apelo a você que é cristão. Não tenha nenhum tipo de apego à placa da sua igreja. Não bata no peito dizendo, eu sou batista, eu sou católico, eu sou adventista, eu sou assembleiano, eu sou da congregação, eu sou da quadrangular, eu sou da universal. Esqueça isso. Você precisa dizer, eu sou um cristão e isso basta. O que você segue? Eu sigo a Bíblia. Jesus me salva, Ele me salva para fazer boas obras, por isso eu ajudo o miserável, o pobre, o que não tem teto. Isso é o cristianismo em prática. E eu sigo a Bíblia. E se a Bíblia orientar você para ir à esquerda, vá para a esquerda. Se falar para você parar, pare agora. Se ela mandar você correr, corra na maior velocidade que você puder. Essa é a ideia, nós sermos totalmente submissos a Deus e a sua palavra. Se é estranho para nós o sincretismo religioso na China, também é estranho para Deus o sincretismo religioso aqui dentro. Eu e você precisamos nos posicionar ao lado de Deus e fazemos isso seguindo a sua palavra. Que Deus o abençoe. Olhos para o que chega e o que virá, que seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai, corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim.
que seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai. Corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Essa verdade está disponível, sim, na palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque a vontade dEle para a sua vida. Busque a verdade. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Busque a verdade. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos verdadeiramente, porque o Senhor não nos deixou na escuridão. O Senhor se revela a cada um de nós em cada momento. Por isso, nos mostre o caminho que devemos seguir. E o Senhor nos dê coragem para rompermos com o que for necessário para fazermos do Senhor o primeiro, o último e o melhor em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje, você pôde ver como as pessoas são capazes de fazer um sincretismo religioso. Mas todo caminho leva a Deus? E como é Deus? Quantos deuses existem? Será que cada religião tem uma divindade? Esse é um dos 21 temas do curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um trecho na voz de Cid Moreira. Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 37. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Continue ouvindo a voz de Deus. Ele vai voltar à terra para eliminar todo o pecado, dor e sofrimento. Voltará para dar a vida eterna a todos os que nele creem. O
o curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. Ele é totalmente de graça. Basta fazer contato conosco. Acesse agora mesmo novotempo.com/está escrito. Preencha o seu cadastro. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar o seu nome e endereço completo com o CEP. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Abra os olhos para o que chega e o que virá, que seus ouvidos